bom. Hoje a gente está aqui para fazer esse treinamento, então, treinamento aqui da Maquiel Advocacia, e a gente vai ter um foco hoje muito simples, né? Mas que não tem nada de simples, né? Que é o foco da petição inicial, certo? Costumo dizer para todos os meus alunos, para todos aqueles que trabalham junto comigo, que o pior defeito de um advogado, tá, é pensar um processo isoladamente. Pensar um processo a partir de cada peça processual que ele está construindo. Esse é o pior equívoco que qualquer profissional que vai se habilitar ele pode cometer. O processo, ele é mágico, né? O direito é mágico por conta disso. Toda causa que lhe é confiada, ela tem que ser pensada dentro de um agir estratégico. É como se fosse um jogo de xadrez. Você não pode fazer a sua petição inicial desassociado dos próximos atos que você vai praticar. Porque muitas vezes, se você faz isso, se você constrói uma petição inicial simplesmente por construir, pensando que ela é somente uma peça do processo, que você tem que obedecer um padrão formal para preenchimento, como se fosse um formulário, sabe? Muitas vezes, você, nas próximas fases que vai desencadear, você não consegue fazer as amarrações necessárias. Você não consegue atingir o seu objetivo final. E aí, muitas das vezes, você fica à mercê do Poder Judiciário. Você fica à mercê do juiz proferir uma decisão que lhe é favorável. Quando você tem um agir estratégico, quando você trabalha tecnicamente para isso e pensa o seu processo estrategicamente, você constrói toda a sua petição inicial dirigida para essa finalidade. Então, quando você constrói a petição inicial já dirigida para essa finalidade, o que você percebe? Você sabe muito bem o que você precisa constar obrigatoriamente naquela petição inicial. Você sabe também quais são as provas que você precisa de requerer naquela petição inicial, né? E principalmente, você sabe o que você não deve dizer, né? E você sabe aquilo que você deve deixar de colocar também, ou deixar de requerer, né? Eu tenho dois casos muito interessantes para ilustrar para vocês isso. São dois casos envolvendo situações graves de acidentes de trabalho, né? Onde eu estava advogando para a parte mais difícil, que é a parte da empresa. No primeiro caso, eu percebi pela narrativa de toda a situação de que poderia ter havido uma falha do trabalhador naquela perspectiva e construir estrategicamente uma narrativa para provar essa falha para o juiz, inclusive mediante as provas que eu requeria. Eu sabia qual era a prova que eu precisava de requerer e quais eram as perguntas que eu tinha que fazer para esse perito para provar essa minha tese. Então, eu construí toda a petição já focada nisso. No outro caso, também envolvendo um acidente de trabalho, também estava presente essa situação em que o trabalhador poderia ter provocado aquele acidente, né? No entanto, eu percebi uma outra coisa. Eu percebi que o maquinário daquele que eu representava não oferecia também condições seguras. Então, diversamente daquilo que eu agi estrategicamente na primeira petição, na segunda eu não requeri uma prova técnica, porque eu sabia que se a prova técnica fosse no local, ela ia constatar tecnicamente
que o maquinário não oferecia segurança para aquela medida. E eu já tinha como provar a responsabilidade do empregado com aquilo que eu já tinha no processo. Então, ilustrando, se eu fizesse uma petição simplesmente pensando naquele momento, simplesmente em me contrapor àquilo que está sendo posto, se eu não pensasse estrategicamente, eu poderia ter tomado decisões equivocadas e fatalmente o processo seria perdido. Então é esta a primeira questão que vocês precisam de vivenciar. O processo não é somente uma reunião de atos processuais, não é simplesmente formulários que estão sendo juntados no processo. O processo, ele é um jogo estratégico. Você tem que pensar todas as estratégias que você quer traçar até o final. E muito mais importante, você precisa ser fiel à estratégia que você se prontificou a adotar. Porque se no meio do processo você resolve mudar de estratégia, você resolve fazer outra coisa, né? Você começa a desenvolver o que nós denominamos de comportamento contraditório. E aí toda a sua tese perde credibilidade. Então é esse a primeira dica que eu vou dar. Pensar estrategicamente. Agir estrategicamente. Uma petição não é uma simples petição. Uma petição tem que estar em conformidade com a estratégia que você traçou por aquele processo. Nós aqui no escritório, nós temos muitas ações de demanda. O que são ações de demanda? São ações que são muito semelhantes e são ações que são muito recorrentes e contra a mesma parte, que seria o INSS. Mas nós não podemos, muitas vezes, negligenciar isso e achar que é um formulário padrão e eu vou repetir tudo para todo mundo. Porque não funciona. Não funciona. Se vocês forem observar, para o escritório é só mais um processo. Mas para quem você está representando, é o processo da vida dele. Então a gente precisa ter esse senso de responsabilidade também ao lidar com esses processos. Não tratar como se fosse mais uma petição, mais uma inicial que eu vou preencher num formulário lá. A gente precisa tentar sempre, é claro que nem sempre isso é possível, mas nós vamos tentar sempre personificar, dar uma cara, trazer uma estratégia específica, né? Porque a possibilidade de êxito nessas situações é muito grande. Bom, hoje eu ia falar com você sobre petição inicial, né? E dentro dessa característica, eu preciso dizer para vocês que o processo ele nasce com a petição inicial. E o que seria uma petição inicial? Vamos tracejar assim, né? O que seria a petição inicial? Ela é a forma que nós damos para aquilo que queremos da justiça, né? Então, por exemplo, se você tem um problema que você não consegue resolver pelas suas próprias forças, né? Que você não consegue manter um diálogo, se você tem um problema que você não consegue, por exemplo, resolver mediante uma conciliação, um acordo amigável com uma pessoa, você tem ali uma resistência da outra parte. Nós já saímos do estado de natureza, né, onde a gente pegava um machado e resolvia a coisa no tapa, né? Hoje nós temos o Estado tomando conta dessa situação, detentora da respectiva jurisdição, né? E é o Estado que se incumbiu, então, de dizer a lei sobre esses casos, né? E dar, a partir das legislações, uma solução que seja específica, né? Mas como que nós fazemos isso, né? Como que a gente pratica essa perspectiva? Então, a gente tem que ter duas ideias aqui, né? Num primeiro momento, a gente precisa de entender que existe um direito que é material, e num segundo momento,
nós precisamos de entender que existe um direito que é processual. Nós temos um direito que é material e nós temos um direito que ele é processual. O direito material, ele é a essência que você busca, né? Vamos imaginar lá que você teve uma violação à sua pessoa. Você fez lá uma compra, você pagou por essa compra, né? E pouco tempo depois que fez a respectiva compra, seu nome foi negativado, como se você não tivesse pago por aquele serviço. Vocês entendem que você sofreu uma violação? Uma violação, por exemplo, à sua imagem, uma violação ao seu direito creditício, né? Seu nome foi incluído nos órgãos de proteção de crédito como mal pagador. Isso abaixa seu score, isso automaticamente impede que você realize outras transações. Você teve então uma violação de direito. E você vai buscar fundamentos para essa violação do seu direito, né? Através do direito material. Então você busca fundamentos aqui, lá no Código Civil, lá no Código de Defesa do Consumidor. No âmbito aqui, né, do nosso escritório, tem muita coisa, né? Você tem lá CLT, acordos, convenções, né? Você vai ter no âmbito previdenciário a Lei 8.213 de 1991, o Decreto 3048 de 99, né? E a própria Constituição da República de 88. Tá vendo? Você tem isso aqui dentro do direito material. É aquilo que vai regular as relações humanas, né? Que vai entender que você sofreu uma violação, que vai falar que você, por essa violação, tem o direito à reparação, né? Tudo isso está dentro desses ordenamentos jurídicos. Só que você precisa também de entender que você tem um direito que é processual. Esse direito processual, ele é o instrumento para a efetivação desse direito material. É como se você imaginasse o seguinte: pensa que você tem uma bala e um revólver. A bala, direito material. O revólver é o instrumento que faz a bala disparar. Entendeu? Moral da história com tudo isso. Se você for muito bom de direito material, tá? Mas não souber do direito processual, de que vale? Nada. O que adianta você ter a melhor das balas e não saber atirar? Né? Por outro lado, né? Se você for muito bom no direito processual, mas não souber nada de direito material, qual que é a efetividade? O que adianta você dar um tiro com a bala de festim? Vai fazer só barulho. Entendeu? Então vocês precisam de casar sempre essas duas questões, sabe? Tanto o direito material quanto o direito processual. Isso tem que estar muito bem posto para vocês. Raramente nós temos alguma ação judicial cujo fundamento da ação judicial também é uma lei processual, né? Nós temos exemplos da ação da querela nulitatis, né? Uma espécie de uma ação específica que visa corrigir um procedimento processual. Então, eu tenho um instrumento que é
querela nulitatis, a forma que eu vou adotar, né, a ação, mas vou corrigir um outro procedimento processual, ok? Então nós temos algumas exceções aqui, mas a regra geral é essa passada, beleza? Bom, posto isso, passamos aqui a entender essa questão. O processo, ele tem início e forma com a petição inicial. Então nós podemos dizer que o processo ele se inicia com duas coisas: com a pretensão e com a petição inicial. Pretensão e petição inicial são a mesma coisa? Não. A pretensão é aquilo que você busca, né? É aquilo que você deseja alcançar, é aquele seu direito material que você quer fazer valer, né? E a petição inicial é a forma. É a forma pela qual você vai dar, né, estrutura a sua pretensão para levar isso a juízo. Beleza? Então é essa a perspectiva de um start inicial de um processo. Ok? Nós vamos pegar aqui um processo padrão. Não vou pegar nenhuma área trabalhista, nenhuma área processual civil, né, ou um direito previdenciário específico. Nós vamos tentar construir aqui uma petição inicial num formato padrão que você vai poder utilizar para todas as três estruturas, ok? Sempre. A primeira forma que a gente precisa de entender é que toda petição inicial é como se ela fosse uma carta dirigida a alguém, né? E como ela é uma carta dirigida a alguém, juridicamente pensada, né, você tem que pensar o seguinte: olha, eu não posso mais usar o que eu chamo de uma autotutela, né? Eu não posso mais agir com as minhas próprias forças. Quem tem que dizer o direito ao caso concreto aqui é o Estado, né? O Estado, que é detentor então da jurisdição, ele que vai dizer quem é o certo ou o errado dessa situação aqui, né? E vai determinar a aplicação da respectiva lei. Então veja bem, quando eu vou propor uma ação, muito embora eu deseje contra alguém essa ação, né, eu vou sempre remeter essa minha petição a quem vai dizer o direito sobre o caso concreto. Então a petição inicial ela é sempre direcionada ao juiz, né? Que aqui, no âmbito do Código Processual Civil, né, e é uma coisa que eu insisto com todo mundo aqui no nosso escritório, viu, gente, padrão, juiz não é o Senhor do céu, tá? Ele não é Deus, ele é simplesmente um servidor público que está lá para fazer a atividade dele. Nunca temam juízes. Nunca temam juízes. Vocês estão sempre na mesma altura. Tentem tratar sempre com cordial, presteza, respeito, né? Educação acima de tudo, né? Saber que você está ali numa situação de que precisa ser gentil, precisa ser cordial, precisa ser leal, né? Mas vocês não são capazes de ninguém. Não abaixe a cabeça para ninguém. Não falem nunca, né? Nunca retroajam, né, naquilo que vocês acreditem estar corretos. Okay? Esse é o fundamento essencial. E o Código de Processo Civil de 2015 entendeu muito isso. Mudou o direcionamento da petição inicial. Hoje a petição inicial ela é direcionada ao juízo. Ao juízo. Por que ao juízo? Porque o juiz ele é um operador da pretensão do Estado. Então eu estou direcionando ao juiz e não a ele. Ele não é dono do processo, ok? Ele é apenas um partícipe desse processo que, juntamente com o autor e com o réu, constrói o resultado que vai sair lá com a sentença. Beleza? Então há um juízo. Esse ao juízo aqui, ele pode, tá, ter três esferas aqui. Ao juízo do trabalho,
artigo 114 do texto constitucional, 111, perdão, do texto constitucional, diz lá que os juízes do trabalho são órgãos do poder jurisdicional do trabalho. Então, ao juízo do trabalho está correto. Ao juízo federal, quando que eu vou ter uma atuação de um juiz federal? Nós temos que pensar lá no artigo 109 do texto constitucional, inciso 1º. Toda vez que um ente público federal for parte na relação, então eu estou falando da União, eu estou falando de um ente público federal que pode ser uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, que esteja atrelada ali à União. Eu vou ter a atuação da Justiça Federal. Alguns casos excepcionalíssimos, nós vamos ter um juiz de direito julgando um ente federal. E aí nós temos um caso, por exemplo, aqui no escritório dos acidentes de trabalho. Quando nós ajuizamos, por exemplo, uma ação contra a Previdência Social, que é uma autarquia federal, mas a matéria que está sendo discutida é decorrente da concessão de um benefício oriundo de um acidente de trabalho, aí, por exceção, uma exceção à regra, nós vamos ter a atuação de um juiz de direito. O juízo de direito, ele é o juízo que vai atuar nas áreas estaduais e municipais. Ok? Lembrando que o ente público municipal não tem poder judiciário. O judiciário, ele se concentra no âmbito estadual. Então é sempre Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não tenho Tribunal de Justiça de Contagem, mas eu tenho o Fórum de Contagem, que é uma comarca desta respectiva unidade. Okay? E dentro dessa estrutura, a Justiça do Trabalho, ela atua por território. A Justiça Federal, ela atua por seção judiciária. E o juiz de direito atua por comarcas. Está vendo? Então, eu tenho na Justiça do Trabalho a definição por território, eu tenho na Justiça Federal a definição por seção judiciária, eu tenho, na Justiça Comum Estadual, definição por comarcas. Ok? Muito bom. Então eu vou lá, fazer aqui a nossa definição inicial. Ao juízo, vamos colocar, por exemplo, ao juízo de direito, fazer uma ação aqui simples, ao juízo de direito, eu vou sempre colocar um espaçozinho aqui, vara. A vara é um cartório judicial. Quando você tem, por exemplo, aqui na nossa comarca, o cartório Nogueira, o cartório de primeiro ofício, de registros públicos, nós estamos falando então de um cartório extrajudicial. Quando eu estou falando de órgãos do Poder Judiciário, eu vou ter a respectiva vara, que é um cartório também. Ela possui essa função cartorial, mas ela é interna, ela é do próprio Poder Judiciário. Então, há um juízo de direito, eu vou dar um espaçamento. Este espaçamento se dá por quê? Por causa do seguinte, olha, já imaginou se eu fosse distribuir uma ação e eu gostasse muito de um juiz que é amigo meu,
e eu falo assim, toda ação eu vou colocar lá no juiz de contagem que ele é o meu amigo, né? Então, a gente teria ali uma possibilidade ampla de corrupção, né? Para tentar evitar esse tipo de situação, toda ação é distribuída por sorteio, né? Então, a ação, uma vez que ela é proposta, ela é distribuída por sorteio e ela pode cair em uma das varas de competência, né, da sua ação dentro do Poder Judiciário. Okay? Então, pode cair em qualquer uma dessas varas. Como você não sabe qual é a vara sorteada, você deixa um espaço. Okay? Então, você vai colocar lá a vara. Aqui há uma determinação. Se a matéria é cível, né, você vai colocar da vara cível. Se a matéria for especializada e houver na sua comarca uma seção especializada, como por exemplo, vara de família, vara de sucessões, direcione para a vara de família, né, vara cível de família ou sucessões. Okay? Então, você tem lá varas empresariais, tá? Então você tem condição de fazer esta identificação. Não tem, ela é cível. Tá? Ou ela vai ser cível, ou ela vai ser criminal, ou ela vai ser fazendária. Ok? Então nós temos lá a vara cível da comarca de. Aqui você vai colocar a comarca referente à localidade competente para o exame do seu processo. Pode ser Contagem, Sete Lagoas, Belo Horizonte, Nova Lima, ok? Vou colocar ali comarca referente à localidade. Essa é o endereçamento que vocês vão fazer. Em seguida, vocês têm aqui a qualificação. Ok? Vocês vão ter a qualificação. O que é essa qualificação? Vocês vão definir aqui, identificar quem são as partes que vão fazer parte desse processo, né? Quem são as pessoas que vão titularizar esse processo. O artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, ele vai te falar quais são todos os elementos necessários para essa qualificação. Nome, sobrenome, né? Vai ter lá o RG, o CPF, nacionalidade, profissão, estado civil, endereço completo, endereço eletrônico, tá? Para você fazer essa qualificação. Sempre é importante dizer que o endereço completo inclui o CEP, né? Principalmente porque a primeira forma utilizada para a citação no processo, via de regra, é a citação postal. Então, eles precisam da identificação dessa caixa postal, né, para automaticamente proceder essa citação. Ok? Você sempre vai fazer isso tanto com o autor, né, como também para o réu. Então você inicia lá, né, a petição inicial com nome, né, estado civil, profissão, nacionalidade, e assim por diante, ok? E aí, veja bem, antes de você fazer a qualificaçãozinha aqui do réu, você vai perceber nas consultas e outras petições ali, que normalmente vem um texto, né? Ela vem dentro do texto para contextualizar isso tudo. Então, você primeiro qualifica o autor, ok? Vai dizer o seguinte, olha, vem a esse juízo, ó, vem a esse juízo, por seu advogado, aqui o artigo 319 do Código de Processo Civil, né,
vem pedindo que você decline, por exemplo, o endereço do escritório. Tá? Vem com o seu advogado, com o escritório situado no endereço X, Y, Z. Né? Coloca lá sempre os seus dados para contato, telefone, né? E, respectivamente, o seu e-mail. Tá? Eu costumo dizer que, muito embora a lei tenha exigido isso, tá? Isso é muito importante para que você cumpra algumas formalidades quando você for fazer o seu exame de ordem. Tá? Mas não há necessidade alguma de você inserir isso na sua petição inicial quando, por exemplo, no escritório você trabalha com papel timbrado, né? Com papel timbrado com o nome do escritório e o endereço com os dados, né, de contato do escritório. Então acaba sendo desnecessário essa produção aqui porque fica repetitivo. Né? Mas se você for fazer, por exemplo, uma petição onde você vai ter que utilizar uma folha de ofício em branco, né? Sem qualquer timbre, sem qualquer rodapé informando qual é o seu endereço, é fundamental você fazer essa informação, tá bom? Venha esse juízo com o seu advogado, né? Propor. Esse é o verbo que utilizamos com a petição inicial. Vamos propor a presente ação. Propor a presente ação. Esta ação, algumas ações no âmbito do direito processual civil, elas têm nome já dado, né? Ação quanti minores, né? Uma ação, por exemplo, revogatória, né? A ação de uso capião, as ações possessórias, que são ações reivindicatórias, né? Reintegrações de posse. Tá? Então você já tem alguns nomes próprios que a lei atribuiu algumas ações específicas. Tá? Quando você não tem um nome próprio de uma ação, você pode dizer que a ação é uma ação ordinária, porque o uso desta expressão ordinária, você está se reportando ao procedimento que essa ação vai seguir. Ok? Então você pode utilizar a expressão ação ordinária como um nome genérico, passível de ser utilizado para aquelas ações que não têm nome próprio dado pela lei. Ok? E aí, você pode completar. Completar com o quê? Com o objeto que você deseja, né? Ação ordinária para reparação dos danos morais e materiais que suportei. Ação ordinária para rescisão contratual e pedido de perdas e danos. Ação ordinária de cobrança, ok? Então você pode completar aqui com aquilo que você deseja. Utiliza o nome ação, padrão genérico, especifica com aquilo que você deseja, ok? Ação ordinária, vocês vão especificar. Propor a ação ordinária em desfavor, em face, contra, ok? Quem? O réu. Contra o réu. Correto? E aqui você vai dar qualificação a esse réu. Né? Nome, estado civil, profissão, nacionalidade, RG, CPF. Né? Vai dar ali a respectiva qualificação. Que interessante, Mateus. Em alguns casos, você tem esses dados. Em outros, não tem esses dados. Recentemente, a Mariana foi fazer uma petição, né, ajuizar uma ação, em que ela possuía o nome da pessoa, né, mas não possuía nenhum outro dado, né, inerente a estado civil, CPF, identidade, não possuía nenhum outro dado. Isso vai te impedir de propor a ação de forma alguma, né? De forma alguma. A única coisa que você vai fazer é prestar as informações que você possui, né? E informar aqui nessa petição inicial
que os demais dados de qualificação são desconhecidos. Ok? Mas se tiver todos os dados, é bom incluir, né? Quase na maioria das relações você possui muitos dados, né? Por exemplo, se você teve uma infração de ordem contratual, no contrato tem os dados das duas partes, você utiliza essas informações, né? Mas às vezes você não possui todas. Muito bem, em desfavor do réu, pelos motivos de fato e fundamentos de direito a seguir expostos. Beleza? Fez um fechamento ali. Duas coisinhas que eu gosto sempre de comentar. É muito importante que você sempre utilize, após aqui, né, a qualificação da ação, vocês incluam também o fundamento da sua ação. Qual é o fundamento legal que você baseia para a propositura da sua ação? Ok? Você pode utilizar o fundamento processual, o artigo 319, ok? O fundamento da inicial. Você pode utilizar um fundamento processual. Mas às vezes você pode também utilizar o fundamento do direito material, né? Como, por exemplo, você tem nos casos de responsabilidade civil, né, onde você pretende ali uma reparação por danos morais, por danos materiais, você tem lá uma junção de artigos do Código Civil tradicional, artigo 186 do Código Civil de 2002 e artigo 927 também do Código Civil de 2002. Você pode também utilizar esse padrão, né, para fundamentar a sua peça processual. Então, para que ela fique mais técnica, né, você, além de dar o nome à sua ação, você vai apenas colocar aqui com fundamento, né, legal, ou no artigo 319, genérico, né, esse aqui é do CPC, ok? Ou você pode trazer um fundamento específico do direito material. Esse aqui é um exemplo, né? Pode encaixar outros, ok? Você faz ali essa qualificação. Muito bom. Passamos da primeira fase aqui, que é uma fase de qualificar apenas, né, essa petição. Nós vamos agora verificar uma outra fase. O artigo 319 do Código de Processo Civil vai falar com você que você precisa de fazer uma descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que embasam a sua pretensão, que está sendo deduzida em juízo. Tá? Então, você pode fazer isso de forma separada, né? Fazendo, por exemplo, né, uma qualificação aqui dos fatos. Ok? Ou você pode fazer isso de forma conjunta, dos fatos e fundamentos. Ok? Você pode fazer isso aqui de forma separada, apenas dos fatos, ou trazer dos fatos e separadamente depois elencar os fundamentos. Ok? Qual é a dificuldade de trabalhar essas duas estruturas aqui de forma separada? A dificuldade que você tem de trabalhar essas duas estruturas de forma separada é que muitas vezes eu pego petições, né, que tem uma narrativa de uma fática contada aqui e na hora que você entra nos fundamentos é simplesmente um recorte, né, um copia e cola
dos artigos que estão previstos no código e lançam aqui dentro, né? E isso vale de quê? Vale de nada, sabe? Você tem que fazer sempre uma articulação muito bem posta entre fato e entre fundamento. Mostrar que aquilo que você está descrevendo encontra uma correspondência prevista na norma, tá? Então, se você for fazer isso de forma separada, saiba fazer isso de forma separada, né? De modo que a construção fique bem adequada, ok? Vamos fazer aqui de forma separada, que é a forma mais tradicional que é posta, né? Aqui na descrição dos fatos, você vai contar a narrativa. A narrativa. Aquilo que ocorreu, né? Qual é o evento que aconteceu sobre o qual, né, você tomou a iniciativa de ajuizar essa ação. Então é um texto, ok? Ele precisa ter início, ele precisa ter meio, ele precisa ter fim. É uma produção textual, ok? Ela precisa de estar bem contextualizada, ok? E aqui que começa o seu agir estratégico. Não basta simplesmente contar a história, gente. Você tem que pensar que quem vai ler a sua petição é primeiramente um juiz. E depois você tem que pensar que a sua petição ela vai ser confrontada pelo réu. Ela vai ser atacada pelo réu. Então você tem que criar na produção do seu texto, primeiro mecanismo que induza o juiz, leve o juiz a se convencer da sua narrativa. Segundo momento, crie dificuldades para que o réu promova a contestação do seu processo. Não deixe pontas soltas. Ok? Então essa é a primeira perspectiva da sua narrativa. Essa narrativa não é simplesmente uma história da carochinha, ok? Então aqui, nessa narrativa, ela tem que ser uma narrativa jurisdicizada. O que é uma narrativa jurisdicizada? É uma narrativa que cita artigos de lei? Não. É uma narrativa que a forma como você conta a história rememora o juiz sobre quais artigos se encaixam dentro desta conjuntura. Ok? O autor fez uma compra presencial numa loja X. Ok? Numa loja X. Adquiriu um bem durável, um bem que não se desfaz com o mero consumo. Ok? No entanto, quando a autora ingressou na sua casa, aquele bem apresentou um defeito X que o impedia de desenvolver a sua finalidade, a finalidade para a qual ele se destinava. A autora, então, retornando imediatamente no local da compra, o respectivo vendedor se recusou a proceder à substituição. Inexiste no ordenamento jurídico permissibilidade para tal conduta, razão pela qual, uma vez que não consegui a substituição do produto, né, mediante acordo formulado com a parte, vem propor a respectiva pretensão em juízo. Ok? Repare então, eu citei artigo aqui? Não. Mas a forma como eu me posicionei não dá um ar de que o que eu disse está previsto em algum lugar? Deve estar contido em algum ordenamento jurídico? Deve estar inserido em alguma norma legal? Está vendo? Esta é a construção de uma narrativa jurisdicizada,
Que é quando você constrói um relato indicando, né, essa perspectiva, a violação, uma quebra de um dever geral, né, que deve ser observado. Okay? Então você constrói essa narrativa juridicizada. Segundo, né, é muito importante isso. Sempre que possível, né, traga detalhes. Às vezes são os detalhes que decidem a coisa, sabe? Às vezes são nos detalhes que você consegue ali derrubar uma tese, sabe? Então você tem que trazer sempre que possível informações detalhadas, tá? Último momento aqui. Busque o convencimento. Busque o convencimento. Então você vai ter que adotar o que nós chamamos de um discurso proativo. Pode só fechar. Você vai ter que adotar um discurso proativo. Um discurso que está tentando convencer alguém de algo. Perfeito? Então é um discurso diferente de uma mera redação. Tá? Você não está prestando informação para ninguém, né, nem contando uma história. Você está aqui tentando convencer alguém de um argumento. Então busque esse convencimento. Tá? Por fim, né, pense no agir estratégico. Quando você pensa no agir estratégico, você tem que pensar na seguinte situação: quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fortes? Quais são aqui os meus pontos sensíveis? Ok? Quais são meus pontos fortes? Quais são os meus pontos sensíveis? Ok? Quando você vai pensar estratégia, você vai buscar elementos que valorizem os seus pontos fortes e que encubram e protejam os seus pontos sensíveis. Ok? Esse é um agir estratégico. Você faz isso com qualquer tipo de ação. Ok? Então você vai construir essa perspectiva. Então essa é a ideia da construção da perspectiva narrativa. Ok? São dentro destes 4 pontos aqui principais para a gente poder definir. Ok? Posso apagar? Pode, né? Depois eu compartilho também o vídeo com vocês. Fica melhor. Vocês não vão querer ver o vídeo novo, não, né? Mas vamos lá. Nós temos ainda, pessoal, essa estrutura dos fundamentos. E aí, como eu mencionei com vocês, fundamento não é simplesmente você chegar lá e recortar as previsões da lei e lançar lá. Né? Olha, isso não funciona. Na verdade, depois que você ganha alguns anos de experiência, sabe, você vai perceber que quando você vai para frente de uma ação, às vezes você vai com uma audiência, em que o juiz vai ter o contato com a sua causa na primeira vez, ele lê todos os fatos, pula os seus fundamentos, né, para poder chegar direto na sua pretensão. Principalmente quando os seus fundamentos são meras réplicas de texto legislativo. Né? Até porque, né, o juiz ele é o conhecedor da norma federal. Muitas vezes aquilo que você está colocando ali, ele já sabe, já conhece. Você vai transcrever aquilo para quê?
Muitas vezes você tem que transcrever para ser mais convincente. Aí eu concordo, sabe? Aí eu concordo. Se no seu pensar estratégico, né, trazer o texto daquela lei, né, vai trazer um reforço de maior convencimento para aquilo que você está colocando, né, para aquilo que você está desenhando, funciona. Mas simplesmente pegar e lançar no texto, né, não funciona. Ok? Quando você vai construir os fatos e agora vai construir os fundamentos, né, eu costumo dizer que você tem que trabalhar com premissas. O que significa isso? Você vai trabalhar com premissas maior, trabalhar com a premissa menor e vai trabalhar com a conclusão. Ok? Vai trabalhar com uma premissa maior, menor, conclusão. Sabe onde você vai entender isso aqui? Quando você vai trabalhar, por exemplo, lá na filosofia, você trabalha a lógica do discurso, né? E o conversar dialético, onde a pessoa vai falar sobre tese, antitese, conclusão. Ok? É a ideia que vai apresentar aqui. Beleza? Então, isso aqui é a construção de um argumento dialético. Simplesmente isso. O que você vai trabalhar? A premissa maior. Quando eu falo uma premissa maior, eu estou falando de um contexto que se aplica a todos. Não se aplica somente à minha pessoa, se aplica a todos. Tá? E o que no direito se aplica a todos? O que no direito se aplica a todos, Mariana? Ajuda aí. Eu não te respondo nada. Chuta, Matheus. Chuta. Sabe o que no direito se aplica a todos, gente? A lei. A lei se aplica a todos. A lei é abstrata. Matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Está dizendo lá quem vai matar? Está dizendo lá essa lei só se aplica a fulano de tal? Não. A lei se aplica a quem? A todos. A lei ela é abstrata, ela não tem um destinatário específico. Ok? Então, dentro deste contexto, nós começamos a nossa premissa com aquilo que aplica-se a todos. Ok? E aí, você precisa de transcrever esse artigo? Não. O que você precisa de fazer é lançar a mensagem que esse artigo quer te passar. Né? Por exemplo, aqui, né? Vocês colocam lá, olha, o artigo 186 do Código Civil diz que aquele que por ação ou omissão violar direito e causar dano a outrem comete um ato ilícito. Por sua vez, o artigo 927 do Código Civil diz que aquele que cometer ato ilícito fica obrigado a reparar o dano.
No caso dos autos, premissa menor. Premissa menor, então, é o quê? Se aqui eu estou falando de uma premissa maior que se aplica a todos, premissa menor é aquilo que aconteceu comigo, né? Então, olha lá, no caso dos autos, fulano de tal vendeu produto. Vamos colocar aqui. Caso dos autos, fulano de tal, mesmo tendo recebido o valor pago, pelo serviço ou produto, né? Serviço ou produto permaneceu realizando cobranças indevidas, e negativou o nome do autor, causando-lhe danos de ordem moral e material. Beleza? Causando-lhe danos de ordem moral e material. Então, trouxe aqui o fato que aconteceu comigo, né? Na conclusão, junto as duas coisas. Considerando o ato ilícito praticado, o ato ilícito praticado está o réu obrigado, nos termos do artigo 927, a reparação dos danos do autor. Viu que fica tudo amarrado? Você traz a lei, você traz o caso, você traz a sua conclusão. Tudo numa amarração, fica tudo redondinho, fechadinho, né? Tudo posto. Fica mais difícil para a pessoa fazer uma defesa, né? Então você tem que trabalhar dentro deste contexto. Então essa é a narrativa da discussão, da construção dessas suas premissas. Pode ser que o seu caso seja um caso complexo, pode ser que o seu caso tenha vários pedidos que tenham que ser feitos. Você vai construir quantas premissas forem necessárias para atender a cada um dos seus pleitos. E dentro dessa construção, eu costumo fazer a seguinte recomendação: dê títulos à sua petição. Tá? Então, por exemplo, aqui que a gente falou, né, de uma questão de uma violação dos danos morais e materiais que o indivíduo suportou, você fala lá, você dá um título dos danos materiais e morais, correto? Dos danos materiais e morais. E aí você constrói essa premissa dentro deste título, ok? Se você vai falar sobre uma outra construção, né? Por exemplo, aqui de uma da
rescisão contratual, vamos imaginar assim, né? Da rescisão contratual, vocês colocam lá, isso pode vir antes ou pode vir depois, isso vai ter que depender do... dependendo da sua construção, tá bom? Você vai dando os títulos, vai construindo uma premissa para cada título respectivo, correto? Muito bem, por que disso aqui, gente, de dar títulos? Vocês vão entender agora. Nós chegamos então, depois da apresentação dos fatos, e a apresentação desses fundamentos, nós vamos então agora fazer uma outra narrativa, que é a construção daquilo que mais importa dentro da sua petição, bom? Que é os pedidos, ok? Primeira coisa que nós precisamos de saber, que o pedido ele tem que ser a tradução exata daquilo que você deseja. O pior advogado é aquele que não sabe pedir. O pior advogado é aquele que sabe pedir. Porque mesmo ganhando o processo, ele não vai conseguir aquilo que desejava. Ok? Então, é fundamental saber pedir. É fundamental que você direcione o seu pedido para atender exatamente aquilo que você buscava no processo. Ok? Então, o seu pedido ele tem que ter algumas características particulares. O pedido ele tem que ser certo, né? Você tem que ter aquela certeza do que está fazendo ali, né? Ele tem que ser ali perfeitamente adequado àquilo que você está construindo, né? O pedido, além da sua certeza, ele tem que ser determinado, tá? Ah, mas eu não sei exatamente o que eu quero, né? Porque eu tive, por exemplo, um dano muito grande e o tamanho do meu dano ele vai ser apurado a partir de uma perícia, né? Mas aí é que tá, o pedido ele pode ser determinado ou ao menos determinável, né? Ou seja, quando eu falo que ele é determinável, é que a extensão dele vai ser mensurada ao final, ok? Então ele tem que ser determinado, ele tem que ser determinável, né? Uma outra questão, o pedido ele tem que ser claro. O que o pedido tem que ser claro? Ele não pode gerar dúvidas na interpretação. O pedido ele tem que traduzir exatamente aquilo que você quer. Então, se você não consegue se fazer claro, tá? O juiz muitas vezes vai te interpretar erroneamente e não vai te dar aquilo que você quer. Tá? Eu costumo dizer que ao fazer uma petição inicial, né, se você der para um juiz ler, ele vai entender. Mas se você der para uma pessoa leiga ler, ela tem que entender também. Ela tem que entender o que você quer daquilo também. Porque senão você não se fez claro o suficiente. Ok? Então você tem que ser claro. Não se preocupe em palavras pomposas, juridiquês à toa, né, utilizadas no processo. Isso vai deixar muitas vezes o seu processo bonito, mas não vai deixar o seu processo inteligível. E ele pode ser interpretado de uma forma errada. E aí você vai gastar mais tempo com recurso, com embargo, o seu processo não anda, não desenvolve. Por quê? Você não se fez claro. Ok? Então o processo ele tem que ser certo, o processo tem que ser determinado, ele tem que ser claro no âmbito dos seus pedidos. Ok? São algumas características importantes aqui para vocês. Uma outra conjuntura. Existem aqui, né? Muitas vezes, num processo, você tem que fazer mais de um pedido, né? Você tem várias coisas para pedir. Ah, eu tenho dano material, eu tenho dano moral, eu tenho
eu tenho lá um pensionamento que eu estou querendo pedir, né? Tem vários pedidos, tá? Então você tem que saber que podem ser cumulados pedidos. Eu posso acumular pedidos. Numa acumulação simples, eu tenho vários pedidos. Olha que aqui você vai começando a entender como é que a coisa é estratégica. Eu tenho vários pedidos, mas eu quero o acolhimento de todos. Ok? Eu pedi o dano material, eu quero o dano material. Eu pedi o dano moral, eu quero o dano moral. Eu pedi o dano estético, eu quero o dano estético. Eu pedi o pensionamento, quero o pensionamento. Acumulação simples. Fiz vários pedidos, quero receber todos. Ok? Dentro dessa perspectiva, pessoal, eu posso ter muitas vezes, tá, algumas situações, como por exemplo, tá, nos pedidos cumulados de natureza sucessiva. Pedidos cumulados de natureza sucessiva. É diferente do simples acumular de pedidos. Quando eu acumulo de forma sucessiva, eu tenho um pedido principal e todos os outros estão vinculados a ele. Eu tenho um pedido principal que eu preciso que ele seja acolhido, porque se ele não for acolhido, eu perco todos os outros. Está vendo? Isso também pode acontecer. Quando que isso acontece? Vamos imaginar o seguinte: você está discutindo uma relação contratual. E aí você quer, né? Você quer que seja declarado, por exemplo, que aquele contrato ele é leonino, ele é abusivo, tá bom? Você está querendo que aquele contrato seja leonino, seja abusivo, seja feita essa declaração e, consequentemente, seja feita uma revisão desse contrato. O que você deseja obter com essa revisão? Um recálculo, por exemplo, da taxa de juros que está sendo praticada nesse contrato. Pergunta: o primeiro pedido que você vai fazer é o pedido, a declaração por esse juízo, né, da abusividade existente no contrato, do caráter leonino dele, determinando, portanto, a sua revisão. Beleza? Qual que segue em seguida? Que na revisão seja delimitado os juros no patamar X. Beleza? O que acontece se o juiz não declarar o contrato leonino? Os juros. Porque os juros está intimamente vinculado ao pedido inicial de revisão do contrato. Então, isso é uma acumulação sucessiva. Tá? Há uma relação que a gente fala de uma relação, existe um pedido principal, né? E chamados pedidos acessórios. E é por isso que você vai aprender um dia no direito que o acessório serve sem garçote do principal, né? Se o principal der bom, deu bom para o acessório, né? Não necessariamente, tá? Porque isso não é uma regra geral. Mas se der ruim para o principal, deu muito ruim para o acessório, tá bom? Agora, é porque, por exemplo, eu posso declarar o contrato abusivo, né? Determinar a revisão da sua taxa de juros, mas não dar aquilo que você está pedindo, né? Dou um pouco abaixo, um pouco a mais, um pouco a menos, né? A gente tem isso também, pedidos acessórios, tá bom? E dentro dessa estrutura, eles se vinculam, né,
por uma relação que a gente chama relação de prejudicialidade. Se vincula com uma relação de prejudicialidade. Ou seja, se for prejudicado primeiro, prejudica também o segundo. Ok? Nós vamos ter ainda a chamada cumulação subsidiária. E essa aqui é a acumulação subsidiária. É uma espécie de acumulação que a Mariana usa muito nas pensões dela. Às vezes a Mariana faz uma ação contra a Previdência Social e ela está discutindo o benefício por incapacidade, né? Ela quer o afastamento daquele segurado. Só que, para a delimitação precisa da pretensão dela, ela vai precisar que aquele segurado passe por uma perícia médica, né? E é a conclusão daquela perícia médica que vai gerar a conclusão para o processo, né? Se no laudo pericial ficar constatado que aquela incapacidade ela é temporária, eu vou conceder um auxílio-doença. Se ficar constatado que a incapacidade ela é permanente, eu vou conceder uma aposentadoria por invalidez, entendeu? Hoje chamado benefício de incapacidade temporária, benefício de incapacidade permanente, tá bom? Mas percebam que depende de um vínculo lá, né? Então o que a Mariana muitas vezes faz? Ela entra com uma ação de restabelecimento, né, de um benefício por incapacidade, mas no momento em que ela vai fazer o pedido, né, ela faz um pedido de forma subsidiária. Como que ela coloca lá? Ela fala assim, olha, eu quero a concessão, né, a concessão, o restabelecimento do benefício que foi encerrado pelo INSS, que é o auxílio-doença, né, ou benefício por incapacidade temporária. O auxílio-doença. Só que aí ela fala assim, ó, no entanto, se ficar constatada incapacidade permanente, o que eu quero não é o auxílio-doença, o que eu quero é a aposentadoria por invalidez. Reparem então que ela utiliza sempre uma expressão e ou na petição dela. Ou vai sair um auxílio-doença, ou vai sair uma aposentadoria por invalidez. Ok? Isso vai depender da construção probatória do processo. É esse aqui que você vê o agir estratégico. Se você faz uma petição apenas, pedir só um auxílio-doença, né? Tá vendo? Então veja só que aqui você poderia incluir inclusive uma terceira pretensão, né? Que às vezes, olha, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez exigem que o segurado, além de comprovar a questão da incapacidade, ele comprove também, né? Ele comprove também a chamada carência e que aquela doença teve início em data em que ele tinha qualidade de segurado. Ok? Então, dentro dessa estrutura, muitas vezes a incapacidade é constatada, né? Mas a data que o perito fixou como início daquela incapacidade, o indivíduo não tinha qualidade de segurado. E aí, o que acontece com isso? Não tendo qualidade de segurado, você não tem nem auxílio-doença, nem tem aposentadoria por invalidez. Mas, a depender do caso, você pode pedir, por exemplo, um LOAS. Porque o
contexto da incapacidade e não exige a contribuição. Então, o que você faz? Pediu auxílio-doença, não deu. Pediu aposentadoria por invalidez, não deu. Agora o juiz vai ter que avaliar se cabe o doloso. Está vendo? Então, você amplia a possibilidade de êxito do seu processo. Mas isso aqui tem que ser feito num avaliar estratégico. Você tem que pegar o seu caso e verificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos sensíveis. Às vezes, o ponto sensível que está sendo discutido naquele processo não é a incapacidade, mas quando ela começou. Quando essa incapacidade começou. Esse é o ponto sensível. Tem como você agir estrategicamente para poder maquiar esse seu ponto sensível? Tem. Na forma como você vai descrever na petição inicial a doença, quais são os documentos que você vai utilizar para instruir o seu processo e, principalmente, os quesitos que você vai colocar para o perito que vai fazer o exame. Você tem que saber o que perguntar, como perguntar, né? Quais elementos você vai utilizar para tentar conduzir ao acerto da sua tese. Ok? Então você tem como fazer isso. Mas, se você identificou como ponto sensível a data do início da incapacidade, você tem que avaliar se aquela pessoa é também, né, um trabalhador de baixa renda. Né? Ele é membro, por exemplo, de uma família que tem uma renda per capita familiar baixa, né? Menor do que um meio salário mínimo por cabeça. Olha, se ele preenche esse requisito que é o objetivo, né? Se porventura eu não conseguir um enquadramento no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, se ficar constatada a incapacidade, que é meu ponto forte, eu consigo ao menos o uso. Entenderam? É esse agir estratégico que você precisa de fazer em termos de avaliação. Tá bom? Então, essas aqui são as formas de acumulação de pedidos. Existe uma quarta forma, né, no Código de Processo Civil, que são os pedidos alternativos. E, na verdade, você dá uma possibilidade de escolha para o próprio magistrado. Né? Você faz mais de um pedido, mas não importa para você qual é o pedido que o juiz vai acolher. Tá? Qualquer um deles para você serve. Tá? Então, é aquela, qualquer forma de amar vale a pena, né? Então, qualquer amor que apresentar para você está valendo. Você faz vários pedidos, né? Mas eles são alternativos, né? Você pode colocar uma pretensão e colocar a outra, qualquer uma delas que for acolhida pelo juiz, vai ser favorável para você. Então, essa é a ideia de um pedido alternativo. Você dá várias opções para o juiz para ele escolher um. Ok? Muito bom. Então, essas são as formas de acumulação, né? Mas o que é pedido mesmo? Pedido é o que você deseja com a sentença. É o provimento final que você quer ouvir da boca do juiz. Entendeu? Isso é o pedido. É o resultado que você espera obter com este processo. Esses são os pedidos. Ok? Então você vai fazer lá, olha, diante do exposto, pede. Ok? Diante do exposto, vou pedir. Pede. Lembra do tópico anterior que eu tinha falado com vocês lá? Dê títulos aos seus, à sua petição, não é? É porque cada um dos seus títulos vira um dos seus pedidos. Você pega o título, pede.
A. Condenação por danos morais e materiais. Pede. B. A revisão contratual. C. Aquela outra titulação que você colocou. Ok? Seus títulos viram os seus pedidos. E aí você vai perceber que a sua petição ela nunca vai ser inepta. Quando o juiz ele indefere a sua petição, não aceita a sua petição, ele vai dizer para você o seguinte: da leitura dos fatos, eu não consigo extrair uma decorrência lógica dos pedidos que você formulou. Ou seja, os pedidos que você formulou não encontram correspondência com a sua narrativa, com os fatos que você declinou. Quando você faz essa construção, primeiro, você jamais esquece de pedir alguma coisa. Segundo, tudo aquilo que está na sua petição está nos seus pedidos. Ok? Então você constrói essa lógica. Está vendo que a petição, muito embora ela seja separada por títulos, se eu tirar os títulos eu consigo fazer uma leitura textual que está integralmente interligada entre eles. Está vendo? É isso que é a ideia de fazer uma petição redondinha, sabe? De fazer uma petição que seja concisa, que seja bacana. E aí, pessoal, entra outro tópico que é dos requerimentos. Entra um outro tópico que é dos requerimentos. Esse tópico aqui é a mesma coisa do pedido? Não, não é a mesma coisa do pedido, pelo amor de Deus, né? Não é a mesma coisa do pedido. Requerimento é tudo o que é necessário para o seu processo se desenvolver. Ele não é o que você quer do juiz. Ele é aquilo que é necessário para o seu processo ter andamento. Primeiro requerimento padrão é o requerimento de citação do réu. Isso é um requerimento padrão. Por que o requerimento padrão inicial tem que ser o primeiro, sempre, né? Tem que ser a citação do réu? Porque só com a citação do réu você estabelece a relação jurídica processual. Reparem que aqui, ó, o processo começa com o autor, correto? Começando com o autor que direciona a sua petição inicial para o Estado juiz, que recebendo a sua petição inicial através da citação, convoca o réu para o processo, que vai responder à ação proposta pelo autor. Nesse momento você tem construído uma perfeita relação jurídica estabelecida entre autor, Estado e réu. Entendeu? Então você tem que construir aqui essa citação do réu. Primeiro elemento é o momento em que você chama o réu para fazer parte deste processo. Correto? No segundo momento, você tem que verificar qual é a natureza do processo que você está movimentando, né? Se você está advogando com uma pessoa que tem poucos recursos financeiros, é natural que você faça aqui o pedido de assistência judiciária gratuita, né? Pedido não, requerimento de assistência judiciária gratuita, né? Vai dizer lá, olha, o autor, né, não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento, né, ou de sua família.
Razão pela qual, né, fundamentado lá no artigo 4 da Lei 1060 de 1950, nós vamos requerer aqui a concessão da gratuidade de justiça, né, ao respectivo autor. Isso é necessário para o seu andamento processual? Sim. Por que é necessário? Nenhum juiz pode despachar a petição inicial sem antes estarem recolhidas as custas iniciais. Isso no âmbito do direito processual, né? Então, se você não fizer o pedido de gratuidade de justiça, você vai ter que juntar uma guia do Tribunal de Justiça ou da Justiça Federal, recolhendo as custas iniciais do processo, que é um percentual incidente sobre o valor que você atribuiu à sua causa. Ok? Então, você tem aqui que fazer o pedido de assistência judiciária gratuita. Ok? Requerimento, e é requerimento porque é necessário para o desenvolvimento do processo. Ok? Pode ser também que, dependendo da natureza da sua ação, você tenha que ouvir outras pessoas, que não apenas, né, o Estado juiz ali e o réu. Muitas vezes você está numa ação de alimentos, discutindo, por exemplo, uma pensão alimentícia de um menor, né? Por se tratar de ação que trata de interesses de incapazes, eu tenho que ter a participação do Ministério Público. Então eu vou requerer lá, né, a intimação do Ministério Público para que se manifeste no processo na condição de fiscal da lei. Ok? Vou fazer também no meu requerimento. Beleza? Então, requerimento, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento do processo, não se confunde com pedido. Pedido é o que eu quero no processo, né? Pedido é o que eu quero no processo. Aquilo que é necessário para o andamento é requerimento. Beleza? Muito bom. Quase acabando. Oi? Pode continuar aí. Não, estou acabando. Vamos lá. Entra aqui das provas, que é também um requerimento, tá? As provas, elas são um requerimento, mas estrategicamente eu sempre recomendo fazer um capítulo específico para provas, tá? Porque eu costumo dizer o seguinte: vocês vão escutar nos bancos de academia, né, quando eu falo de faculdade, que o processo ele busca pela verdade real. Mentira! Uma mentira que vocês vão escutar na vida é essa. O processo não busca pela verdade, o processo real. O processo busca pela verdade processual. Ou está provado no processo, ou não é verdade. Não é verdade. Então, aquele é aonde que eu preciso de colocar para vocês que a justiça é um ideário do direito. É o ideário do direito. Nem sempre um resultado processual está fazendo justiça. Justiça, sim, está associada à verdade real. Direito e processo? Não. 3 mentiras, ditas por 3 testemunhas, de forma convincente, na construção de um processo, pode virar uma verdade. Se elas não forem suficientemente confrontadas, se elas não forem combatidas, elas podem virar uma verdade. Então, dica de ouro: não se apaixonem por processos. Processo você precisa de analisar friamente.
Não me interessa o resultado lá na frente. Eu tenho que analisar friamente o processo. Tenho que pensar este processo para que eu consiga atender ao resultado para o qual eu fui contratado e que eu me coloquei à disposição para fazer. E aí que fica a grande sacada da coisa. Se você acha que por motivos principiológicos de honra, de fama, você não consegue advogar em determinadas causas, não se habilite a pegá-las. Porque uma vez que você se habilitou a fazer aquele processo, não me interessa o resultado lá na frente. Você vai ter que analisar aquele processo friamente, dentro de um agir estratégico, para poder alcançar o seu resultado. Por isso que esse campo aqui, o campo das provas, o campo da distribuição dinâmica das provas, você saber o que tem que provar e o que não tem que provar, sabe? São fundamentais para você ter um sucesso dentro do seu processo. São fundamentais. Quantas e quantas vezes eu já levei testemunhas para uma audiência e, sentado no banco da audiência, eu falei assim, ó, não quero ouvir essas denúncias. Não quero ouvir essas denúncias. Já fiz isso com você em audiência, já fiz isso com outras pessoas em audiência. Não quero ouvir essas denúncias. Dispenso. Por quê? Porque no momento em que nós estamos no salão, estamos ali vendo os debates, e eu vi quais foram as provas que o autor fez, eu vi que ele não provou o que ele tinha que provar. Então, já que o ônus não me cabia, eu recuso ouvir minhas testemunhas, porque assim eu não possibilito que o advogado do autor, mediante, por exemplo, uma capacidade dele, consiga extrair uma informação das minhas testemunhas que me foi prejudicial. Então, olhando para o processo friamente, de quem que é o ônus probatório? É do autor. Ele provou? Não provou. Então eu não vou fazer prova para ele. Tiro meu time de campo. Qual que é o resultado que eu saio dessa audiência? Wins. Né? Pronto. Venceu. Entendeu? Você venceu. Por quê? Porque o autor não conseguiu provar aquilo que ele se colocou para provar. Entendeu? Então muitas vezes você ganha o erro do outro. Entendeu? Então esse campo aqui é fundamental. É nesse campo aqui que você requer a produção de uma prova documental. É nesse campo aqui que você vai dizer se tem ou não tem perícias para fazer. É nesse campo aqui que você vai dizer, né, se tem provas testemunhais para serem produzidas. É nesse campo aqui que você vai dizer que a prova que você quer fazer está em poder da parte contrária. Você quer fazer a revisão de um contrato, mas o contrato não foi entregue, ele está no poder da parte contrária. O que você quer então? Você vai pedir lá para a exibição de documento. Está em poder de outro. Às vezes a informação que você quer não é uma informação que você possua agora, ou que o réu tem, mas que é um órgão público que tem que ter. Né? Então você vai pedir lá expedição de ofício. Você faz uma expedição de ofício. Às vezes você tem uma situação de que a prova daquele fato é muito difícil para você produzir, mas para o réu é fácil dele produzir, porque ele tem toda a dinâmica, toda a estrutura de onde o negócio aconteceu. Então muitas vezes
você pode formular com isso um chamado pedido de inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova, ela vai inverter a lógica do processo. Ao invés de ser eu, autor, tenho que provar os fatos constitutivos do meu direito, o réu terá que provar que eu não tenho o direito que estou alegando ter. Entendeu? Então, eu tenho a possibilidade de fazer a inversão do ônus da prova também, né? Tudo isso levado à apreciação do juiz, por isso que é tão importante você capitular, né, na sua petição um tópico para provas, beleza? E por fim, não menos importante, né, nós temos lá o valor da causa, né? O valor da causa, ele é o proveito econômico que você deseja ter com este processo, né? Então, se você tem lá vários pedidos para condenação do réu ao pagamento de algumas importâncias, o valor da causa vai ser a somatória de todos esses pedidos, né? Então, é o proveito econômico. No entanto, nós temos uma disciplina normativa sobre isso, que está no artigo 292 do CPC. Salvo engano, 392 ou 292? Confere para mim, Mariana, depois. Acho que é 392. 292, 292. Acho que é 292. Isso. 292 do CPC. Depois confere esse artigo, por gentileza, que não estou tão na cabeça agora. Você tem aqui o 292 do CPC que vai estabelecer quais são os critérios, né, para definir o valor da causa em algumas ações específicas. Oi? Então minha cabeça ainda está boa. Então aqui, ó, 292 do CPC estabelece isso lá para vocês, né? Chama a atenção a algumas características que se aplicam muito aqui no escritório, né? Quando você, por exemplo, vai ajuizar uma ação que visa a condenação em parcelas vincendas. Vou te explicar o que é essas parcelas vincendas, né? Muitos casos aqui no escritório trabalham com obrigações de trato sucessivo, que são aquelas obrigações que vencem todo mês. Por exemplo, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Nesse mês é devido à aposentadoria, mas o mês que vem também, o mês que vem também, o mês subsequente também. Então são parcelas de trato sucessivo, né? Então, quando eu ajuizo um processo, muitas vezes eu não quero só as parcelas que já se venceram antes da propositura da ação, mas que também as que se vençam quando o processo já foi ajuizado, ok? Então, parcelas vencidas, parcelas vincendas. E no tópico de parcelas vincendas, o artigo 292 explica para você que para você calcular as parcelas vincendas, você deve levar em consideração 12 meses, tá? Que seria no ilusório, né, pensar no Código de Processo Civil um prazo razoável para a duração do processo. Eu tenho um processo aqui de 1994. Não, eu tenho um de 1983. Né? Então vejam só, 12 meses, né, a parcela vencida. Você calcula ela, soma as parcelas vencidas e atribui o valor da causa. Ok? Feito o valor da causa, é o último tópico da sua petição, né? É o valor da causa. Você faz
nestes termos. Pede referimento. Local e data. Assinatura. O advogado, né? O nome da OAB. E, enfim, está produzida aí a primeira petição inicial. Okay? Claro que essa petição inicial, como eu expliquei, ela é um padrão que pode ser utilizado em outros ramos do direito e ela pode ter alguns tópicos que vão ser agregados, que é isso que a gente vai falar num outro momento, né? Que seria aí, por exemplo, quando você tem a necessidade de que o juiz dê uma decisão rápida sobre aquela situação, né? Porque está ali com risco de perecimento do seu direito, você está com risco de demora da prestação jurisdicional, então você vai fazer um pedido de tutela, de urgência, que normalmente a gente já ouve falar como uma liminar, né? Vamos pedir uma liminar, uma tutela de urgência, né? Então isso é mais um elemento, né, que pode ser agregado na petição inicial. Beleza? Então é isso. Hoje é só.